Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 4 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. Esdras, capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes. E a construção do templo é proibida. Esdras 4:1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Esdras 4:3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 4:6. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Esdras 4:7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitiredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Esdras 4:8. Escreveram, pois, Reum, o Sanchelé, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Esdras 4:9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sunsanquitas, Beávitas, Elamitas. Esdras 4:10. E os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Esdras 4:11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens da Quen do rio, e em tal tempo. Esdras 4:12. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Esdras capítulo 4, versículo 3. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Esdras 4:14. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Esdras 4:15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Esdras 4:16. Nós, pois,
fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. Esdras 4,17. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. Esdras 4,18. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. Esdras 4,19. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Esdras 4,20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos e tributos e rendas. Esdras 4,21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem para mim. Esdras 4,22. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Esdras 4,23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Esdras 4,24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Vejamos alguns comentários aqui sobre o capítulo 4. Né? Diz assim, 4:1. Veja Esdras 2.1. Anota, né? Realmente eu não vou retornar lá agora, é mais específico assim, né? Então vamos lá. 4, de 1 a 3. O povo de Deus recusou a ajuda oferecida pelos pagãos da terra, pois esses haviam incorporado ao culto judeu a adoração a outros deuses. A recusa de Israel em aceitar essa ajuda ressalta a importância de uma fé pura em Yahvé. Esses adversários de Judá e Benjamim eram descendentes dos povos que haviam sido deportados para Samaria pelo rei Esarhadon da Síria. Esdras 4, do versículo 6 a 23, tem um único comentário que diz assim: uma seção parentética interrompe a sequência cronológica dos acontecimentos relativos à construção do templo. Nestes versículos, reis posteriores são mencionados juntamente com dificuldades que ainda estavam por vir. O trabalho do povo foi dificultado povo da terra, que perturbava continuamente os trabalhadores, especialmente por meio de conselheiros alugados, que provavelmente usavam técnicas semelhantes às de guerra psicológica. Não convém tratar aqui de todas as razões possíveis para essa inserção, mas pode-se dizer que talvez tivesse a intenção de dissipar qualquer ideia de que os judeus estivessem exagerando quanto à interferência e agressividade dos inimigos da terra, que se opunham abertamente à construção da casa de Deus. Assuero, também conhecido como Xerxes, é o rei aludido no livro de Ester. E entre os versículos 4, de 8, aqui não entendi, deve ser 4, de 8 a 18. Desculpa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Que é o 4, de 6 a 23. Depois ele diz assim, 4, de 8 deve ser a 18, porque tem aqui 4.8 e 6.18. Diz assim, a língua aramaica não original, tanto este texto quanto Esdras, se encontram na língua aramaica. Esdras diz do capítulo 7, de 12 a 26. A língua diplomática oficial dos persas. O restante de Esdras está em hebraico.
E com relação ao capítulo 4 de Esdras, o último versículo que tem aqui no comentário é o 24. Ele diz assim: a aristocracia de Samaria acreditava que a terra de Judá lhes pertencia e, portanto, se ressentiu com os judeus fiéis e seu separatismo, que incluía a recusa de se relacionar até com irmãos infiéis de seu próprio meio. Por fim, a importunação sofrida pelos construtores do templo os levou a suspender os trabalhos em 520 a.C., cerca de 16 anos depois do início do projeto. Bem, então encerramos assim a leitura do capítulo 4 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada, né? Só nos resta dizer obrigada mesmo, Deus, por essa oportunidade maravilhosa de ler a sua palavra, viva e eficaz. Bem, e aqui, finalizando, né, concluindo a leitura do capítulo 4 de Esdras, da Bíblia Sagrada. E aqui tem um cartãozinho escrito assim: paz é o que nós mais precisamos, não é isso? Bem, até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Meu nome é Lúcia Marques, meu canal, a leitura da Bíblia.